Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos para a live da Group, em parceria com a Microsoft. Hoje falaremos um pouco mais sobre o ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central e as vendas online com a solução Select. O Select é uma criação da Group, criada especialmente para o Business Central. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida pode nos enviar aqui nesse chat que está localizado do lado direito da tela. E no final do evento, nós sortearemos 5 kits Microsoft e 4 capas antivirais para notebooks, que a gente depois explica rapidinho, tá bom? Iniciaremos, então, com o João Tranks, gerente de marketing de produtos da Microsoft. Bom, João, é com você e seja bem-vindo aqui na nossa live. Vou compartilhar aqui sua apresentação. Tá ótimo, obrigado. Vocês me ouvem bem aí? Sim. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Raíssa, pela apresentação. Obrigado, pessoal da Group, pelo convite aqui. Só me apresentando, como ela disse, eu trabalho na Microsoft já há algum tempo, já quase 5 anos. Atualmente eu sou gerente de produto, gerente de marketing de produto para Business Applications, que compreende o Dynamics 365, então todos os módulos que estão ali dentro, inclusive o Business Central, e todos os produtos dentro da Power Platform. Power Platform, que é um conjunto ali do Power BI, Power Apps, Power Automate e Virtual Agent, que é uma plataforma que conecta muito bem com as outras soluções da Microsoft, que forma essa plataforma concisa de todos os produtos que a maioria já conhece. O objetivo, como ela disse hoje aqui, é discutir um pouco sobre o Business Central, discutir um pouco sobre e-commerce também, sobre essa integração. Antes de passar para o time da Group, para entrar em mais detalhes sobre a solução mesmo, eu vou rapidinho mostrar um pouco sobre o posicionamento da Microsoft, a nossa visão, a visão da parceria que a gente tem com parceiros estratégicos como a Group e a nossa atuação no Brasil, e dar um overview da plataforma do Dynamics, de como ela funciona, qual é a nossa abordagem para o mercado, tá? Só antes de falar especificamente sobre a solução, queria só dizer que é um bom momento para fazer isso. A gente já vê alguma evolução na presença do Business Central para as pessoas que acompanharam um pouco mais a chegada aqui no Brasil. A Group foi um dos responsáveis por localizar o módulo do Business Central para o mercado brasileiro, e nos últimos 5, 6 meses a gente tem visto já alguns projetos apoiando muito os nossos clientes aqui. A gente já via isso com a solução on-prem, a gente já via isso com outros módulos do Dynamics, via isso fora do Brasil acontecendo, mas realmente com a localização aqui fez toda a diferença. E aí isso aconteceu justamente no momento que a gente sabe, algumas imagens que estão aí são comuns para todo mundo, acho que é a realidade da maioria no Brasil. É necessário cada vez mais ter resiliência no negócio, a gente precisa estar preparado para choques inesperados, precisa ter ferramentas que possibilitam responder a esses choques. E aí tem ficado muito claro nos últimos meses, até no último ano, né? A gente já está completando um ano na situação, que empresas que têm uma capacidade digital, ou seja, que têm soluções, que adotaram soluções e têm uma cultura voltada à tecnologia, estão muito mais prontas para responder às dificuldades, a choques, a crises como essas que a gente está vendo. E em cenários normais também, elas tendem a ser muito mais produtivas, tendem a deixar os seus colaboradores muito mais satisfeitos durante o dia a dia e tem uma conexão com os clientes muito mais efetiva também. Então, é muito importante que no cenário de hoje e para os próximos anos, as soluções, cada organização tenha soluções unificadas, que permitam com que toda empresa tenha uma mesma visão sobre a operação, sobre as finanças, sobre a interação com o cliente, e é justamente aí que entra um pouco do Dynamics 365. Aqui são alguns números que mostram essa necessidade e essa dificuldade que empresas, não só no Brasil, mas em todo mundo, tem de realmente ter uma operação concisa, uma operação conectada. O primeiro indicador aí mostra que os sistemas normalmente são desconectados, a informação normalmente é fragmentada,
e os processos, existe uma dificuldade de integrar diferentes processos dentro de uma empresa. Isso é comum, isso é uma realidade comum para várias organizações. Além disso, tarefas simples como criação de relatórios, análise de dados, tudo isso torna-se muito mais complexa e exige o esforço de múltiplas áreas da empresa que nem sempre estão tendo a mesma visão do negócio. E, além disso, várias organizações ainda usam soluções que já estão muito defasadas, considerando a dinâmica de negócio hoje em dia. Então, um software com mais de 10 anos, sem feature de segurança, sem ganho de performance, que seria possível. E aí, para resolver esses sistemas desconectados, problemas de entrada duplicada em múltiplos sistemas, em sistemas diferentes dentro da empresa, problemas de contabilidade ou de processos feitos em ferramentas ou feitos no Excel ou em ferramentas muito simples, e até a falta de segurança, para problemas como esse que existem soluções como o Dynamics 365. A ideia dele, e acho que aqui vai ficar um pouco mais claro, é que normalmente, acho que essas duas bolinhas são comuns para quem já tem um tempo de mercado, já atua na área atua com soluções de RP ou CRM. Normalmente tem duas bolinhas ali e vários sistemas que atendem a elas dentro da empresa, algumas soluções que servem para finanças e operações, para controle de estoque, para emissão de nota, nem sempre são as mesmas soluções para tudo. Do outro lado, você tem outras soluções que foram adquiridas para as áreas de marketing, para as áreas de vendas, para tratar engajamento com o cliente. Isso aqui seria o equivalente a falar das soluções de RP e de CRM, e o Dynamics 365 não tem muito essa visão dividida entre essas duas caixas aqui, mas o objetivo é que seja realmente uma plataforma, um conjunto de soluções e módulos integrados que permita a passagem de dados por todas essas áreas da empresa, para que todo mundo tenha uma única visão do negócio, para que todo mundo tome as decisões baseado nos mesmos dados. Acho que o fato dos dados estarem justamente no meio da imagem aqui, isso significa muita coisa, porque é essencial no mundo que a gente está, em que a interação com o cliente é cada vez mais complexa e as operações elas precisam ter essa integração, é essencial que isso ocorra de maneira fluida dentro da empresa. E é essa visão que o Dynamics 365 como plataforma tem para o mercado, não ser só um módulo ou a integração de diferentes módulos feito de uma forma nem sempre muito sólida. E aí, só para completar realmente a visão de business applications, os aplicativos de negócio da Microsoft, tem o Power Platform servindo como base para tudo isso. Então, aquelas 4 soluções que eu tinha citado no começo, Power BI, que eu acho que é a mais conhecida de todo mundo, Power Apps, que é uma solução para desenvolvimento de aplicativos sem necessidade de código, ou com pouca necessidade de código, o Power Automate para automatização de processo e o Virtual Agents para criação de bots. Isso tudo pode servir como algo adicional à plataforma do Dynamics, então pode servir para customizar um pouco as necessidades da empresa. E aí, como o tema um pouco mais hoje é justamente sobre essa integração, num caso mais específico, mas também nós vamos falar bastante de Business Central, eu vou colocar aqui no centro da tela só para mostrar um pouco do que o Business Central entrega como solução para as empresas. Desses módulos, ele é uma solução voltada para empresas de pequeno e médio porte que estão em crescimento, ou seja, é uma solução mais acessível financeiramente, várias empresas podem ter isso, mas que é robusto o suficiente para oferecer a capacidade de crescimento que muitas empresas veem hoje ou que demanda em determinado momento. E aí, dentro dessas algumas bolinhas aqui que vocês veem, finanças, projetos, operações, são justamente algumas áreas que o Business Central vai atender, permitindo que você conecte os processos de diferentes áreas da empresa nessa única solução. Então, é uma única fonte de dado para tomada de decisão. Para finanças, vai ser onde você consegue gerenciar as contas a pagar, contas a receber, fechamento. Para as áreas de projeto, ela possibilita que você gerencie os recursos que você tem, o budget. Além disso, servir para vendas também, para montagem de proposta, de gerenciamento de contato, pagamento.
Para a operação ajuda até com soluções integradas de inteligência artificial aqui dentro para forecast, para você ter uma visibilidade melhor do que vai acontecer para frente do negócio, controle de estoque. Eu não vou conseguir entrar em todas as funcionalidades aqui, mas basicamente é uma ferramenta que permite você conectar o negócio, a sua organização, permitir essa tomada de decisão inteligente e suportar o crescimento da empresa. E aí, só para dar depois eu até passo o material para o pessoal, caso queiram ter acesso, mas isso é um overview das funcionalidades do Dynamics. Então, quebrando em algumas áreas aqui, não vou passar um por um, mas é só para vocês terem uma ideia de como ele pode apoiar a empresa, e acho que alguns vão ver mais especificamente a necessidade em um ou outro ponto aqui. Só para fechar e para dar sequência na apresentação com o pessoal, com o time da Group, eu queria mostrar o impacto que o Dynamics 365 como um todo e o Power Platform, essas soluções estão tendo no mundo inteiro. A localização do Business Central chegou aqui no Brasil, mas o Dynamics já é uma solução sólida no mercado brasileiro, em todo o mundo. E aqui estão alguns dos logos que são usuários que têm os seus processos dependentes do Dynamics 365 ou do Power Platform. Hoje tem mais de 500 mil empresas usando em todo o mundo, provavelmente muito mais que isso, porque esse slide já tem alguns meses e a cada mês esse número aumenta. E outro número que é ainda mais impressionante é o fato de quase 100% das Fortune 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, estarem usando alguma dessas ferramentas para suportar o negócio delas. Então, se tem alguma dúvida aqui sobre o Dynamics como uma ferramenta sólida no mercado, acho que essa imagem aqui, esses logos, tiram qualquer dúvida. Para fechar, realmente, queria passar só um videozinho aqui de 1 minuto, mostrando ele dá um overview do Dynamics 365 Business Central, só do que ele faz, é bem básico. Acho que nos próximos minutos vocês vão ter uma visão melhor no detalhe sobre o assunto de hoje. Deixa eu só colocar a legenda em português para ajudar aqui a tornar mais fácil. Vamos lá, só um minutinho aqui. Unify processes and centralize your most critical business data into a single, easy-to-use solution built with powerful cloud intelligence. Microsoft Dynamics 365 Business Central delivers an unparalleled, all-in-one solution for next-level growth. Business Central presents your most important information to help you prioritize and grow. Headline news, key performance indicators, alerts and action items, business insights, and more. Easily switch business areas and quickly perform actions right from the home screen. Jump straight into favorited sections. View inventory more efficiently with agile search and diverse filtering capabilities. Drill in for more info. Navigate with ease and perform actions faster. All on any device, working from anywhere. Stay productive, competitive, and focused on your customers. Use Dynamics 365 Business Central to drive transformative business results. Bom, acho que, apesar de curto, ele já mostra um pouco do que o Dynamics oferece. E o principal aqui é ver que não trata-se só de uma solução específica que vai estar limitada àquilo aquilo que ela apenas sozinha oferece. O Business Central é uma solução que faz parte da linha do Dynamics 365, ou seja, é uma solução em nuvem que constantemente recebe atualização, que tem novas features, que tira proveito da plataforma como um todo. Então, há alguns anos seria difícil pensar em uma solução para pequenas e médias empresas que tire proveito de funcionalidades de inteligência artificial para forecast, por exemplo. Então, a ideia é que realmente seja da Microsoft, é que seja essa solução para democratizar, para que todos tenham acesso a uma solução sólida de ERP, mas que ela realmente tire o máximo proveito da plataforma do Dynamics 365 e da nuvem, da segurança que a nuvem da Microsoft oferece.
É isso, aqui eu deixo só meus contatos no LinkedIn, contato de e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. E agora eu passo para o Hélio da Group, que vai entrar em um pouco mais de detalhes sobre o Cell IT e falar sobre as funcionalidades com o Business Central. Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar aqui dizendo que normalmente quando a gente vê uma apresentação assim internacionalmente falando e a abrangência que tem o BC, a primeira coisa que a gente pensa e fala, não, mas eu estou no Brasil. A Group é um dos parceiros aí responsável pela tradução e pela localização da solução, então ela encontra-se apropriado não somente ao solo brasileiro, mas também, no nosso caso, a nível de América Latina, ou seja, você vai encontrar isso com a possibilidade de usar aí na sua língua nativa, sem medo de ser feliz com a solução. Realmente, assim, os indicadores que ela coloca, a forma que ela traz, a integração de todo o ambiente empresarial, do que ele chama de um clique ou dois para você chegar na solução, o que mostra a grandeza e a abrangência da plataforma como um todo. Ou seja, os insights que ele te dá para que você extraia mais da solução, né? Ou seja, o que você pode aportar, as análises que você tem, são coisas que estão embutidas dentro do que é a proposta do Business Central. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa integração citada pelo João aqui, ou seja, essa solução ela está construída na plataforma de tal forma, assim, primeiro em relação à questão do que é a segurança dentro de todo o ambiente Microsoft, segurança da informação, encriptação de dados, trânsito interno, de falhas, né, de disponibilidade, ou seja, ela garante aí 99,9% de disponibilidade, então você está seguro que de qualquer ambiente que você esteja, de qualquer device que você tenha na mão, você vai poder acessar os seus dados e vai poder seguir com o seu negócio. Tá? Acho que isso ficou um pouco resumido, mas ficou claro de que ele é multi-device. Então, acesso de um celular, acesso de um computador, acesso de uma televisão, né, como a gente costuma brincar. Tá? E qual que é a proposta? Bom, a proposta é, dado que essa solução ela tem as facilidades do acesso da nuvem, né, é fazer com que a gente se aproveite do que é o comércio eletrônico e agregue esta funcionalidade a aquilo tudo que o sistema já tem. Ele tem uma facilidade muito grande de conectividade externa, né, suportada pelas interfaces, é a proposta do sistema estar conectado ao redor, além das ferramentas Microsoft que o João citou, por exemplo, eu preciso de uma folha de pagamento e quero integrar, qual é a dificuldade que eu vou ter nessa integração. Ela é muito pequena se você está aí utilizando o ambiente de desenvolvimento. Okay? E a gente se aproveitou dessa facilidade e criou, então, aqui o que a gente chamou de Cellit. É uma proposta aqui de trazer o e-commerce embutido como parte da solução da proposta do Business Central. Se você já tem toda a facilidade de comunicação, já tem toda a facilidade do que é a usabilidade e a integração com as outras coisas, a gente só agregou um pouquinho mais, né? E aí usando toda essa capacidade do que é o Power Platform, nós criamos aqui então o Cellit. O Cellit é um derivado das facilidades de integração e desenvolvimento que o Business Central oferece. E aí, dado também que as empresas estão com a necessidade de crescimento, com a necessidade de integração, de informação e de dados analíticos crescentes, né, dado as mudanças do que é o mundo hoje, o que nós fizemos foi criar, então, a integração. Então, ele usa tudo aquilo que o ERP já tem, quando você fala
da solução do que é o cadastro de produto que ele tem incluso, da solução da possibilidade de você ter imagens do produto, né, disponíveis no cadastro da própria solução. Então você não precisa lidar com uma série de coisas natural de um e-commerce da maneira usual. Ou seja, já que eu tenho o sistema, ali mesmo eu coloco a imagem do meu produto, ali mesmo eu integro esta imagem com o ambiente do e-commerce dele. E ele mostra isso de uma maneira bastante sutil, quando, se você está falando de um produto qualquer que você está disponibilizando, esta imagem que está no site do e-commerce é a mesma imagem que está no cadastro da solução. E como é que ele integra? Ele integra através da publicação, né, das APIs de conectividade, que ele tem a facilidade de construir, né, e aí nós disponibilizamos isso do outro lado, para que então você tenha o processo de aquisição. Então, o que nós temos do lado de cá? Nós temos a possibilidade de uma categorização do que é o produto. Quais são as categorias que eu trabalho, que é normal para um site de e-commerce? Eu faço a categorização, né? Então eu tenho aí adiciono imagem, e vamos lembrar que aqui você está rodando dentro do Business Central, e o Business Central está mandando essa publicação para o site automaticamente. Vamos olhar uma coisa aqui, por exemplo, esportes, né? Bikes, eu vou mudar aqui. Só para que a gente veja, né? Vamos dar uma atualizadinha aqui. Vamos ver se ele não me deixa na mão. E ele está atualizado do lado de lá. Ok? Para qualquer coisa que você gerencie do lado do RP, como preço, agrupamento de venda, de venda que você compra sugestão, ou mesmo o chamado bot de comunicação de atendimento para o seu e-commerce, que está dentro da plataforma, são coisas que você pode usar para incrementar o seu e-commerce. Do nosso lado, que nós acrescentamos, lógico, quando nós estamos falando no Brasil, né, a solução nossa, ela foi criada pela nossa filial da Espanha, tá? Mas ela está toda em português. Muito das coisas que nós temos aqui dentro, elas são coisas que você configura dentro do próprio RP. Você não precisa sair dele para isso, você não usa um instrumento externo para nada disso, tá? Além das categorias, você tem alguns detalhes que você trata, como você disponibiliza os títulos ali dentro, tá? Qual idioma que você está usando na loja, por quê? Porque a proposta do Business Central é uma coisa mundial, então ele fala diversas línguas, né? Fala português, fala espanhol, fala inglês. Então você tem que ter a possibilidade de fazer isso do lado interno também. Como que você trata a apresentação da tela, que tipo de imagem você usa para isso, são configurações que você tem dentro do RP. E o que ele faz é uma comunicação com... Eu vou desligar a câmera aqui para ver se melhora aí a velocidade da imagem, tá, gente? Um minutinho só. Me comenta se está tudo em ordem. Como ele faz essa troca e essa interação mais uma vez, comunicação segura, daquilo que você está tratando das configurações dentro do próprio RP. Ou seja, para um web service, para um comércio eletrônico, você está falando de transportadoras, você está falando de itens que você vai disponibilizar, você
também está falando de estoque. Vamos lembrar que o ERP está controlando o estoque o tempo todo, ele tem essa visibilidade ali, bem, para quem já assistiu uma apresentação da solução, sabe da capacidade de gerenciamento de vários depósitos, sabe da capacidade do que você disponibiliza para consumo interno, e aqui também a gente tem o chamado consumo externos. Promoções, validades, são itens que você vai acrescentando nas configurações que você tem. Então, aqui, se você quer remover alguma coisa, você vai tirar da configuração para que ele não seja destacado, no site. Tá? A gente criou facilitadores baseado, basicamente, na primeira premissa, que é usar tudo que a solução nos traz de opção e publicar isso usando as características que são da plataforma como um todo. Né? Então, você consegue, as perguntas que são do tipo, olhando para o IP, saber quanto eu vendi através do e-commerce, quanto vendi através de pedido. Por quê? Porque ele tem ali um indicador dizendo para você, no movimento de vendas, de onde saiu a venda. Tá? Para efeito operacional, o site, ele é um site padrão de e-commerce. Basicamente, você vai ter o quê? Uma pessoa que vai se registrar, né? Que vai fazer o seu acesso através de um e-mail, de uma conta que ele mesmo vai criar na hora. Ele tem dupla autenticação, tá? Feita para que você confirme algumas coisas, né? Algumas operações. Aqui ele está desligado só para efeito didático, mas você vai receber o e-mail, você vai ter certeza que é você mesmo, né, através da confirmação do seu login, e a partir daí você pode então fazer a compra e adicionar o seu carrinho, ler informação do produto. Lembra que tudo isso aqui é pré-cadastrado, acho que eu mencionei, foi criado na Espanha, então alguns textos de referência são deles. Tá? Ele está disponível no Brasil e esse texto é você que escreve, ok? As imagens é você que disponibiliza, não precisa de autoespecialização. Por exemplo, se você tentar subir uma imagem que está acima da capacidade do e-commerce, ou que a clareza, né, os números de pitch que ela tem é muito alto, ele vai te bloquear. Se o tamanho for muito grande, ele vai te bloquear e vai dizer para você tem que usar uma imagem com estas condições aqui. Ok? Vou fazer uma adição normal. Você pode voltar e continuar comprando, né? Você pode pegar o seu carrinho, você pode excluir coisas lá de dentro. Ou seja, acho que de uma maneira geral, aqui, eu acho que o importante é saber que a proposta do e-commerce é proporcionar às empresas que estão adotando o Business Central a visibilidade que ela precisa no mercado para crescimento com a facilidade do que é a tecnologia que a Microsoft está colocando no mercado. Tá? Por quê? Porque por trás disso, lógico, nós sabemos que no Brasil, de um modo geral, né, nós vamos ter que emitir nota fiscal, nós vamos ter que fazer comunicação que você faz e fazer declaração no final do mês. Nós sabemos de toda a complexidade que vem posterior a uma venda ou uma devolução e assim sucessivamente, né? Ou seja, a gente procurou garantir as questões de aceite de recebimento de dados. É um texto que você escreve, quando você se cadastra, o texto é seu, então você pode pegar os dados do seu jurídico, da maneira que você no seu negócio entende que é mais apropriada para receber um dado externo. Isso fica registrado aqui dentro, tá? E se o usuário optar por um vencimento desse dado, o sistema vai, então, alertar internamente lá no dashboard do RP para o administrador, dizendo, olha, os dados do senhor Marcelo de Freitas têm que ser excluídos para efeito de banco de dados e por aí. Ou tem que ser tratado, ou tem que se mandar uma nova solicitação. Você vai tratar isso dentro do RP. Aqui no e-commerce você vai tratar de fazer a venda.
tá? Não tem muito segredo. Ah, mas e os outros meios de pagamento que a gente usa no Brasil? Sim, todos esses meios já estão disponíveis na versão de entrega para o cliente, e a gente seta isso mais uma vez, a gente configura isso dentro do RP, não é do lado do e-commerce. O e-commerce, ele usa aquilo que o RP manda para ele, disponibilidade de tratamento. Ok? Toda a parte de comunicação, né, com o banco, ela é, de novo, com o banco, com a instituição de cartão de crédito, né, ela é feita usando todas o protocolo de segurança brasileiro, né, quando estiver no Brasil. Lógico, aqui eu estou na Espanha, eu estou seguindo o protocolo de lá. Isso, de novo, ele é configurado dentro da solução, ok? E algumas coisas que você pode criar, né? Parte de blog, parte de contato, né? Como se fala, geolocalização, são coisas que a solução Microsoft permite para a gente só transferiu isso aqui para a página web correspondente da configuração. Muita gente me pergunta o seguinte, tá, mas a disposição que eu quero, por exemplo, eu não quero colocar 4, eu quero colocar 3, né? Acho que vocês já ouviram dizer por aqui que o que a gente faz aqui dentro, ele vem de como a gente distribui a apresentação da gente no setup do Celit. Tá? Quantas colunas, como eu apresento o produto, tá? A avaliação ela está ativa, ela está desativada, eu posso fazer filtro, eu vou controlar o estoque, eu não vou, né? Se eu vou mostrar em 4, se eu vou mostrar em 2 colunas, né? Por categoria, como eu mostro isso, toda essa configuração, ela é no back-office, não tem código, é zero, essa é a ideia, né? Ou se tiver código, como o próprio João mencionou, o volume do código, ele é muito pequeno, porque nós estamos usando uma solução, a própria estrutura do Power Platform para fazer isso aqui tudo. Pronto, 2. Tá? Essa é uma visão geral, né? Eu queria deixar aberto aqui para perguntas, para ver se alguém tem alguma coisa, para a gente deixar aqui claro a macrovisão que a gente passou do que é o Celit associado ao Business Central. Obrigada, Hélio. Já passamos para o pessoal. Se tiverem perguntas para você, podem publicar aqui no chat, relembrando isso. E agora, quem vai falar é a Cristiane Jardim, a nossa diretora comercial e marketing. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a Grupo. Vou compartilhar a sua tela, tá bom, Cris? Pode começar. Cris, eu não te escuto. Não sei se você já começou. Estão vendo a tela e me ouvem bem? Sim, pode continuar. Perfeito. Bom, quero também mais uma vez agradecer a participação de todos. Obrigado aí para o time da Microsoft, ao Hélio que fez a apresentação. Eu quero usar esses minutinhos finais, primeiro para agradecer e segundo para contar um pouquinho da Grupo. A Grupo é um parceiro bastante antigo do ecossistema de Microsoft. Na verdade, nós começamos lá atrás em 93, depois em 98 foi um grande marco na nossa vida, que nós iniciamos os nossos trabalhos com um produto de uma empresa dinamarquesa chamada Navision, que hoje faz parte do portfólio de soluções corporativas da Microsoft. Então, nós somos um dos primeiros parceiros certificados no Brasil. Nós temos operação, a nossa matriz fica em São Paulo, nós temos operação na Argentina, no Chile, no Canadá. Temos também uma operação que fica na Espanha, que foi onde surgiu o Celit, e nós trouxemos para cá, já temos projetos em implantação. É super importante também ressaltar que, como parceiros muito antigos, a gente
tem muita experiência na solução, tem muita experiência com mais de 300 projetos que nós já participamos. É bem importante que o Hélio mencionou lá no início, que a gente vê que o produto está muito enraizado fora do Brasil, principalmente na Europa, Estados Unidos, porém aqui no Brasil a gente também tem cases bastante expressivos com empresas muito importantes nesse mercado. Então a gente acredita que hoje a Microsoft, ela é, obviamente, na nossa concepção e na nossa visão de mercado, ela é líder absoluta no segmento em que atua, e nós temos uma equipe bastante preparada, com experiência de mais de 15 anos em implantação do que hoje a gente chama de Business Central. Então, nós temos também as nossas certificações, somos Gold Certified Partner, que é a certificação máxima para ERP, e outras frentes também. A Group não é só uma empresa que faz a implantação dos ERPs, mas ela faz também implantação de outras soluções de negócio. Nós somos uma integradora que tenta atender os seus clientes de forma completa, ou seja, nós somos uma integradora 360 graus. Então, a gente fala de infraestrutura, de licenciamento, de soluções SaaS, a implantação das soluções corporativas, eventualmente hardware e outros serviços, suporte e sustentação também. Então, a ideia é que a gente consiga fornecer para os nossos clientes não só a implantação de um ERP ou de um CRM Microsoft, mas também outras soluções e acessórios que são importantes para que a operação dele seja enxuta, com o custo mais reduzido possível e, obviamente, rentável.